Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 5ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa aqui, que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente e pastor Roberto Ronato Weiler. Fica comigo, meus irmãos, em mais uma aula falando hoje sobre o reino de Deus e ali algumas parábolas que Jesus vai utilizar, usando de exemplos algumas sementes e o seu crescimento para explicar uma verdade sobre a existência de um reino eterno. E este reino é o reino de Deus. Louvamos a Deus pela sua vida e creio, tempo certo, que essa aula será edificante para a sua vida e também ajudará grandemente aí no seu estudo para a aplicação dessa lição tão importante para os nossos adolescentes. Nosso objetivo aqui é sair um pouco dessa visão terrena e trazer para o seu aluno uma nova perspectiva, uma perspectiva bíblica a respeito da existência de um reino eterno. Nesse local onde nós vivemos, pessoas nascem, pessoas morrem, né? Como diz um filósofo por aí, que nós passamos ou começamos a morrer a partir do momento em que nós nascemos. Mas existe um reino que não tem fim. Existe um reino que é possível nós entrarmos em contato com ele agora e nós vivemos a eternidade vivendo esse reino, que é o reino do Senhor, do qual nós falaremos aqui nessa lição. Vem comigo então para mais uma aula que tem como tema o reino de Deus e as sementes. Leitura bíblica, Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 34. A mensagem, Marcos capítulo 4, versículo 26, Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. E já vamos ver o porquê Jesus disse isso. Objetivos da lição, então, a primeira parte nós vamos aqui conceituar a respeito do reino de Deus e falar um pouco em linhas teológicas a respeito desse assunto, trabalhar os conceitos e parâmetros do reino de Deus ilustrados nas parábolas das sementes. A gente vai ver a aplicação de Jesus Cristo quando ele vai citar sobre o reino dentro dessas parábolas e destacar a presença e o crescimento do reino de Deus no mundo. Então são duas parábolas relatadas ali em Marcos capítulo 4, são duas parábolas pequenas relativamente. Ali a partir do versículo 26 ao 29 será a primeira parábola a respeito de uma semente e a partir do versículo 30 Jesus vai começar a falar então da comparação do reino de Deus com a semente de mostarda. Mas as duas trazem verdades espirituais e edificação também para aqueles que compreendem e adquirem em seu coração e em seu intelecto uma visão de reino. Vamos descobrir. Você sabe explicar com suas palavras o que é o reino de Deus? Hoje vamos estudar sobre esse tema. Jesus contou muitas histórias para explicar verdades profundas sobre o seu reino. A partir de duas parábolas contadas por Jesus, abordaremos questões como o crescimento invisível, porém constante do reino e o seu início inexpressivo como um grão de mostarda, mas tem um resultado final. Vamos lá então? Tópico 1. O reino de Deus. Então, como mencionamos aqui, professor, dentro do tópico 1, é muito importante você estudar para conseguir trazer aos seus alunos a respeito do que é o reino de Deus. Pode ser uma aula que vai gerar muitas dúvidas, em que seus alunos vão trazer alguns questionamentos a respeito da existência desse reino, por isso é importante nós estarmos nos aprofundando dele. Então, o primeiro ponto a destacar aqui é a influência do reino de Deus durante a história. Então, em nossa fé, nós acreditamos que a história, de modo geral, ela caminha para o fim, ela caminha para uma conclusão e para uma consumação. A história humana, ela não é infinita. Assim como teve um momento da criação, ela terá também um momento da consumação, principalmente depois que nós observamos que a partir da queda do homem lá no jardim, era necessário o resgate dos homens e a conclusão desse período em que nós passamos de natureza caída nessa terra. Então, todo o restante ele se movimenta com esses dois polos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nós vemos o surgimento de um novo céu e de uma nova terra. Em Gênesis, capítulo 1, a gente vê a criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra.
Então, a criação de Gênesis capítulo 1, ela difere daquela que vai ser mencionada em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, porque existe um novo céu e uma nova terra preparado para aqueles que serem fiéis, aqueles que fazem parte realmente do reino de Deus. Então, os 2 primeiros capítulos, a gente vai observar a respeito da criação, os 2 primeiros capítulos bíblicos, né? Gênesis capítulo 1, versículo, a gente vai observar ali a respeito da criação e o momento da criação. E os 2 últimos capítulos de Apocalipse, a gente vai observar o momento da consumação. Esses 2 polos de criação e consumação presentes na história humana. Então, nas entrelinhas desse processo, a história humana e a jornada épica sacrificial de Cristo, a queda do homem e a salvação através de Cristo, a definitiva destruição do mal, o triunfo do reino de Deus de uma forma geral. Então a gente vai observando esses pontos que eu mencionei aqui e esses aspectos que fazem parte da história humana. Tudo isso faz parte, desde a queda, depois o sacrifício de Cristo, o resgate do povo de Deus e depois o estabelecimento definitivo em novos céus e uma nova terra e para todo sempre do reino de Deus. Claro que a gente vai observar aqui essa divisão que eu coloquei ali na tela, que é baseado na teologia sistemática de Rodman Williams, né? A gente vai observar aqui esse processo, né? O processo da criação. Depois da criação a gente vê todo o Antigo Testamento, ou antes de Cristo, o conhecido período antes de Cristo. Depois a gente vê a chegada de Cristo, o momento em que o Verbo se fez carne, e depois o período depois de Cristo, e que caminha então para os últimos dias e a consumação dos séculos. Então, esse período de transição entre a criação e a chegada de Cristo, nós consideramos, ou a teologia sistemática de Rodman Williams considera como uma preparação, um momento de preparo para a vinda do Messias. Então, quando Cristo ele chega e cumpre seu papel na terra, e que nós vamos falar aqui, Cristo vai falar muito a respeito do reino, em suas mensagens ele vai citar muito sobre o reino de Deus. Então, ali acontece o estabelecimento do reino de Deus. A legenda dessa cronologia é justamente o reino de Deus na história. E aí, depois da morte de Cristo, da ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, que é aquele que seria derramado sobre a igreja para realmente testificar que estes eram os últimos dias, e conhecido então como período depois de Cristo, a gente vê que caminha então para uma conclusão e para uma consumação, que é quando acontecerá o retorno do Messias, a vinda do Messias e a conclusão desse período do primeiro céu, da primeira terra, para surgir então um momento de novos céus e uma nova terra. Então a gente observa de uma forma meio tanto quanto sistemática a respeito dessas partes históricas e a participação do reino de Deus dentro de tudo isso, em preparação, estabelecimento e conclusão, que nós vamos falar a partir de agora. Então, primeiramente a destacar aqui é que além da linha temporal, né, o reino de Deus, a gente vai falar no decorrer desse tópico, ele está além dessa nossa visão e linha temporal da qual nós temos. Então, Basileia tu Theou é uma citação ali em grego, né? Já mencionei aqui que a minha expressão grega ela não é muito forte, mas que significa governo de Deus. É isso que se refere quando Jesus vai falar sobre Basileia, né? Basileia ela vem justamente de governo. É interessante porque Jesus, durante as suas ministrações, ele vai citar muito mais o reino de Deus do que a igreja. Então, se você for pegar o Evangelho, você vai observar muita mais citações de Jesus Cristo de Basileia do que eclésia. Aliás, o eclésia, né, que é a igreja, ele tem 3 citações que se encontram ali em Mateus capítulo 16 e o capítulo 18. Então, o reino de Deus ele já é citado com muito mais frequência, né? A gente vai observar cada capítulo, basicamente, Jesus vai falar a respeito do reino, vai falar algo sobre o reino. E o reino era um dos principais assuntos trazidos por Jesus. E, de fato, ele consegue estabelecer isso. E, meus irmãos, só retornando um pouco aqui, o fato de Jesus citar poucas vezes eclésia não significa que a igreja não fazia parte da sua missão, muito pelo contrário, né? Ele cita, ele fundamenta, ele é o fundamento, ele é a pedra de esquina da igreja e tudo ocorre, ou seja, ele obteve sucesso
no fundamento e na criação da igreja, mesmo citando poucas vezes ela. E depois vem aí os apóstolos e os discípulos fazendo parte da igreja e nos trazendo essa visão um pouco mais sistemática dos primeiros passos da igreja e também a linha teológica paulina, lucana e dos demais discípulos e apóstolos de Jesus. Então, o reino de Deus era um dos principais ensinos trazidos por Jesus. Esse termo Basileia, que é reino, ele é amplamente utilizado para se referir ao governo de Deus e seu domínio ali de forma cosmológica, né, e em linhas gerais, de forma geral. Então, o reino de Deus ele é muito mais amplo, o reino de Deus ele está além da nossa linha temporal. Nós podemos dizer de forma definitiva que o reino de Deus ele é atemporal. O salmista vai dizer em Salmos, capítulo 96, versículos 10, digam entre as nações, o Senhor reina. Salmo 145, versículo 13, o teu reino é reino eterno e o teu domínio ele permanece de geração em geração. Então, assim como o Senhor ele está além do tempo, assim como o Senhor é eterno, o seu reino também está além do tempo, seu reino é eterno. Então há uma possibilidade em nossa linha cronológica, nós fazemos parte de nós entrarmos no reino de Deus e da qual nós vamos tratar aqui. É como se a eternidade ela fosse um ponto central, como eu coloquei esse exemplo ali na tela, inspirado numa frase de Sert Langers, como se a eternidade ela fosse ali o ponto central e a nossa linha cronológica, ou conhecido teologicamente como o tempo Cronos, né, fosse o nosso tempo ao redor desse ponto central e formasse então uma circunferência ao redor desse ponto central. Porque Deus, por ser eterno, tudo está muito perto para Ele, né? Deus, por ser um Deus atemporal, um Deus eterno que vive essa eternidade, Ele está além do tempo. E para nós, no instante dessa linha em que nós fomos inseridos, nós temos a oportunidade de entrarmos para o reino de Deus. Então, o servo de Deus, ele não caminha fora do seu tempo. Não é o fato de nós, quando nós fizemos parte do reino de Deus, nós temos uma perspectiva e um anseio de eternidade que nós vivemos aquém do tempo em que nós estamos inseridos. Muito pelo contrário, se nessa grande circunferência nós somos colocados exatamente no local onde nós estamos e seus adolescentes nasceram depois dos anos 2000, não é por um acaso, né? Tem um propósito específico de nós termos sido inseridos nesse local exato dessa linha cronológica. E para Deus, né, que é um Deus atemporal, não há uma grande distinção. Ele está além do tempo, ele enxerga as coisas da forma eterna, da qual para nós ainda pode ser um mistério, mas é a existência de um Deus eterno e um Deus atemporal. Então, nesse tempo e nesse local onde nós fomos inseridos, nós temos a oportunidade, através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de nós fazermos parte desse reino de Deus que é um reino eterno. Então vamos lá. Primeira parte, criação e preparação. Então, a expressão do reino de Deus ela não vai ser usada no Antigo Testamento. A gente não vai ver a utilização do termo Basileia, que é um termo grego. Mas há quem entenda que Israel é uma nação escolhida para viver sob e sujeita ao governo de Deus. Em muitos casos, o próprio Senhor ele foi realmente rei de Israel. Deuteronômio, capítulo 33, nós observamos que o Senhor ele era definitivamente o rei de Israel. Aliás, quando a gente pega Salmos 145, versículo 13, nós vemos que o Senhor ele reina de geração em geração, ou seja, ele reina sobre todos aqueles que estão debaixo do seu domínio e autoridade. Todos aqueles que se colocam sujeitos ao governo de Deus são reinados pelo próprio Deus. A gente vai pegar diversos exemplos na Bíblia disso, tanto de gentios ainda no Antigo Testamento, quanto daqueles que faziam parte do povo escolhido, o povo de Israel. Então, independente do local, dessa linha cronológica em que nós fomos inseridos, em que o ser humano foi inserido, se ele se coloca na sujeição do reino de Deus, ele está vivendo o reino de Deus. Então, todo aquele que é governado por Deus, isso faz parte desse reino. Então, aqui começa uma discussão, né? Porque a igreja ela não estava estabelecida no Antigo Testamento. E essa é uma discussão teológica levantada fortemente em nossos dias, mas tiveram
alguns homens que viveram ainda no Antigo Testamento sujeitos ao domínio de Deus, viveram direcionados por isso. Como a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo de Abraão, que ele sai de uma terra não é de apostasia, né? Ele sai da terra de Ur de Caldeus, que era uma terra pagã, e ele caminha direcionado por Deus, obedecendo os desígnios de Deus, obedecendo aquilo que Deus estava ordenando para que ele fizesse. Então, existe essa diferenciação entre igreja e reino. Nós compreendemos dessa forma. Há quem diga que o reino de Deus ele inclui todos os seres celestiais não caídos. Aí você vai observar isso ali no comentário Beacon, né, que ele vai trazer essa aplicação. Os redimidos da raça humana, eles fazem parte do reino de Deus. Então eles trazem essa junção dos seres celestiais não caídos, daqueles que foram criados de uma forma celestial e também aqueles que foram redimidos da raça humana e que aceitaram, creram no Evangelho, arrependeram-se e aceitaram viver uma vida sujeita à autoridade divina. Tudo isso antes e depois de Cristo. Dentro dessa linha cronológica, antes de Cristo, da qual nós estamos falando aqui, e também no período depois de Cristo, depois da vinda de Jesus Cristo na Terra. Então, os patriarcas, os reis, os profetas, aqueles que viveram sujeitos à autoridade divina, nós acreditamos que eles fazem parte do reino de Deus e foram alcançados pela graça, pelo sacrifício de Cristo e pela misericórdia do Senhor. Então, a raça humana, ela precisava ser salva no período pós-queda, da qual, se não fosse através de Cristo, nós não conseguiríamos nos aproximar do rei. E o Antigo Testamento, ele apontava para a vinda de um rei, que através do seu sacrifício, ele salvaria a humanidade e possibilitou, então, o estabelecimento do seu reino eterno, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Cristo e o estabelecimento depois de Cristo. Então, nós observamos logo no começo da chegada ali do anjo, quando ele vai se apresentar para Maria, e ele vai mencionar que a criança que nasceria do ventre dela, que é Jesus Cristo, reinaria para sempre e o seu reino jamais teria fim. Então, com a vinda de Cristo, o reino de Deus ele começa a se estabelecer de uma forma definitiva em nossa linha temporal. O plano de resgate, o plano salvífico, ele entra em curso quando Cristo nasce. Na verdade, claro, dentro da nossa linha cronológica, né? Porque a gente sabe que o plano de Deus, o plano da salvação, ele já é uma realidade desde o princípio, né? Antes da fundação do mundo, ele já era o Cordeiro de Deus entregue em sacrifício. Então, só fazendo aqui um adendo, mas dentro da nossa linha cronológica, a partir do momento em que Cristo chega na Terra, é mais uma parte desse plano salvífico que estava em curso. Então a gente observa isso. Mateus capítulo 1, versículo 15, na declaração inaugural de Jesus, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Aqui nós observamos que o reino de Deus ele será uma realidade para aqueles que acreditam no Messias, que creem no Messias e se arrependem. Então, Calvino ele vai mencionar na terceira parte ali das Institutas que com o reino de Deus, que declarou estar próximo, ele quis dizer sobre o perdão de pecados, a salvação da vida e todas as demais bênçãos que nós obtemos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então era isso que estava se referindo. Quando Jesus ele vai conversar com Nicodemos, a gente vai ver, né, Nicodemos, o líder dos judeus, Jesus vai mencionar para Nicodemos que, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A declaração incisiva e firme é necessário nascer de novo. Só é possível ver o reino de Deus àqueles que definitivamente, de forma voluntária, com fé, através da ação do Espírito Santo de Deus, serem convencidos do pecado, do juízo e da justiça e nascerem de novo. Então, a partir da vinda de Cristo e o estabelecimento do reino, judeus e gentios, eles são colocados no mesmo plano em relação ao reino. Os judeus não têm monopólio e eles tiveram ali as suas expectativas quebradas, né? Porque os judeus eles imaginavam um reino terreno, em que Cristo viesse
e ascendesse, o Messias ele viesse, ascendesse a terra e ele governasse de uma forma terrena, um rei visível do qual eles pudessem ver ainda nessa terra e sem precisar de uma remissão para isso, que o Messias viesse e já começasse a reinar. Então, existia alguma expectativa que foram quebradas quando Cristo veio, mas a gente observa que era um pouco diferente. A condição para a entrada e a participação de qualquer pessoa que almeja fazer parte do reino de Deus é aquilo que Jesus vai falar para o rei dos judeus Nicodemos. Nicodemos, antes de qualquer coisa, é necessário nascer de novo. É necessário passar por esse período. É necessário passar pelo período depois de Cristo, até o retorno do Messias, depois de ter resgatado a humanidade. Todos aqueles que nasceram de novo e creram no Evangelho, estes serão salvos e participarão do novo céus e uma nova terra. O que nasce da carne, ele vive no reino da carne, que já é sobre a forte influência do mal e sujeito aos desígnios do Deus desse século. Mas o que nasce do Espírito, nova criatura é. Aquele que nasceu do Espírito é participante de um reino governado pelo próprio Deus, que também é Espírito, e o seu reinado não tem fim. A nossa carne do pó veio e ao pó voltará, mas o nosso Espírito voltará a Deus e um Deus eterno. E aí a eternidade ela é real, tanto dos dois lados, né? Espero que os irmãos tenham consciência disso. Nós podemos encontrar um caminho de morte eterna e uma eterna separação de Deus, mas que nós possamos, através do nosso arrependimento, da nossa ligação com o Senhor Deus e com esse reino do qual nós estamos falando aqui esta noite, que Deus nos dê discernimento para entendê-lo em sua totalidade, que nós possamos experimentar a vida eterna. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Então, quando nós nascemos de novo, nós saímos, morremos para a carne e renascemos para o Espírito Santo. Estamos diante de um reino que não tem fim através da redenção do sangue de Jesus e a perdão de pecados que Ele nos ofereceu. Então, o reino de Deus ele também pertence aos pobres de espírito, que creram no Evangelho e nasceram de novo. Aqueles que reconhecem que precisam da graça de Deus. E Cristo Rei reina sobre o seu povo. Em nosso estado atual, o governo de Deus é sobre o coração, mente e vontade do povo. Nesse momento em que nós estamos vivendo, nós vivemos o reino quando nós deixamos o Senhor Jesus Cristo governar tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Quando nós vivemos sujeitos a esse governo, nós experimentamos as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor que beneficiam o povo adquirido por Deus. Então, isso é maravilhoso que nós possamos estar então sujeitos ao governo do Senhor Jesus. E a última etapa, então, chamada de consumação e eternidade. Por fim, aqui, esse é o período final e é o momento da chegada da ceifa, como diz na parábola, Marcos capítulo 4, versículo 9. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então aqui ele já traz um viés conclusivo e uma visão escatológica, uma visão de consumação. O povo de Deus que faz parte de um reino eterno, porém nessa terra mortal, com um corpo mortal, através do retorno do Messias, ele se revestirá e nós se revestiremos de um novo corpo e aí faremos parte de um reino atemporal. E aqui vai ser um momento, literalmente, como nós bem conhecemos, né? Uma frase bem popular ainda até no mundo secular, é o momento de separar o joio do trigo. O joio será lançado no fogo e o trigo ganhará um lugar de destaque. Será como um povo adquirido ao lado do Rei Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, uma voz clamará, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará para todo sempre. Mateus 26, 29, Jesus diz, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E aqui Jesus está se referindo à grande ceia preparada para o povo de Deus, onde comeremos e beberemos com o Senhor num reino eterno. Então essa visão de consumação é uma visão linda, né? Hoje o pessoal teme muito o retorno do Messias, todo mundo fica preocupado, na verdade.
deve ser ao contrário. Quando o apóstolo João ali, ele vai escrever a respeito do livro de Apocalipse, ele vai dizer bem-aventurado. E a origem, Macários, é justamente de feliz aquele que lê e que ouve as palavras desse livro. Até o apóstolo Paulo, quando ele vai se referir algumas vezes em linhas escatológicas, ele vai dizer que consolai-vos uns aos outros com essas palavras de consumação. Ou seja, o fim ele não deve gerar um sentimento de tristeza e nem de preocupação em nós. Muito pelo contrário, ele deve nos trazer um sentimento de consolo, porque nós sairemos desse mundo, nós sairemos dessa sujeição do pecado, desse mundo que jaz do maligno, e nós vamos para um reino eterno que não tem fim. Então, a existência de um reino eterno, a consumação dos séculos, o retorno do Messias deve trazer em nós um sentimento de alegria e de que nós retornaremos ao Senhor Jesus. Que isso esteja, essa chama permaneça ardente e viva em nossos corações. Tópico 2, então, para nós, finalmente, o conceito de reino de Deus ele é muito amplo, ainda não abordei muita coisa que poderia ter abordado, mas traz uma baita discussão. Eu espero que eu possa ter somado para a sua aula a respeito do conceito do reino de Deus. Tópico 2, o reino é como uma semente. E aqui a gente adentra dentro daquilo que Jesus queria dizer quando ele vai contar a parábola. Então, o primeiro ponto a destacar aqui, até utilizado esse termo, a semente que cresce secretamente, ou seja, a gente não consegue acompanhar o crescimento da semente que foi plantada. Então, o crescimento do reino de Deus ele está além da compreensão e controle do homem. Então, a parábola do reino de Deus que é como se fosse um homem, que ele lançasse a semente à terra, e aí ele vai viver a sua vida, vive ali a sua rotina, ele dorme, acorda e quando ele retorna, a semente brota, cresce e ele não sabe como, ele não consegue compreender esse crescimento. Então ele acorre de uma forma que ele não consegue acompanhar. Enquanto o semeador ali ele vive a sua rotina, a terra ela vai frutificando por si mesmo. Mas um ponto a destacar quando nós observamos essa mensagem, que ela não nos isenta da nossa responsabilidade como semeadores. Nós, chamados nesse serviço de semeadores, de levar a semente, de falar do Evangelho, nós temos o dever de cultivar o solo, de plantar e regar a semente, como a gente vai ver o apóstolo Paulo citando ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Foi necessário o apóstolo Paulo plantar, Apolo regar, e a gente observa que o crescimento ele sempre acontecerá da parte de Deus. O crescimento ele é uma responsabilidade divina, da qual Deus o faz. É Deus quem gera o crescimento. E é justamente por o crescimento ele ser uma responsabilidade divina, que a gente observa que a gente não consegue compreender muitas vezes como que se dá esse crescimento. E ele não cabe a nós. A nossa missão como escolhidos e aqueles que receberam, receptivos à comitiva do Senhor, que é ir por todo mundo e ensinar o Evangelho, o nosso chamado é para sermos semeadores, de lançarmos a semente, de cuidarmos dos corações, cuidarmos do solo e também posteriormente de regar essa semente que foi plantada. O nosso serviço como servos é esse e a gente observa que nas entrelinhas Deus vai gerando crescimento. E às vezes tem gente que não entende, como é que pode uma pessoa em que muitas vezes nem um discipulador não botava muita fé e aquela pessoa ela vai se desenvolvendo de uma forma rápida e vai crescendo. Ninguém dava R$1, mas a gente vê que aquela semente que foi plantada, ela se desenvolve, ela cresce e é uma bênção para o reino de Deus. Em contrapartida, tem outros que a gente imaginava uma coisa, mas que demora um pouquinho mais, vem capengando um pouquinho mais. Então, são essas peculiaridades que não cabe a nós entendermos a forma como funciona, mas o crescimento pessoal quem gera é o Senhor no coração de cada um. Claro que a questão aqui, cada pessoa também tem o seu interior, cada solo é um pouco diferente do outro. Tem solo que ainda precisa ser tratado e aí por isso que vai levando esse tempo. Mas a gente observa aqui que a parte do crescimento ele não cabe a nós, mas cabe ao Senhor. E por isso que ele cresce da forma e no tempo quando o Senhor quiser e da forma como o Senhor vai trabalhando em cada coração. Tópico 3, então, o crescimento do reino. Aqui é uma referência à parábola que ela começa no versículo 30, a respeito do grão de mostarda. Então, aqui, já falamos a respeito dessa parte do grão de mostarda em outra lição, em outra oportunidade, mas a semente de mostarda é uma semente que ela é pequenininha
ela é bem pequena, mas que ela vai tomando uma proporção gigantesca, né? E trazendo aqui uma aplicação também do início da Igreja de Jesus Cristo, a gente observa isso, né? Que de um pequeno grupo de pescadores se tornou a religião mais influente do presente século. Ela foi crescendo. Na Idade Medieval já era a religião mais influente. Depois ali da ascensão, ou de quando o Império Romano ele vai pegar para si o cristianismo, a gente já vai ver esse crescimento imediato do cristianismo de uma escala global, e da qual nós temos hoje como uma principal referência ou a principal religião mais influente neste mundo em que nós estamos vivendo. E tudo começou de um pequeno grupo, de uma semente de mostarda, de um pequeno grupo de pescadores. Então ela traz esses dois sentidos. Quando nós falamos a respeito da semente de mostarda, ela traz esses dois sentidos. Primeiro, no sentido pessoal, do qual nós vamos falar aqui, que é no sentido da pessoa que ela pode começar com uma pequena fé, não vamos falar desse jeito, é um pouco esquisito, né? Que a fé ela não tem esse... Mas começa devagarzinho, mas que vai crescendo aquela pessoa e vai tomando uma proporção grande, um amadurecimento na fé. E aí a gente pode também, além da escala pessoal, falar também de uma escala global do reino de Deus, ou dessa semente que ela começou com um pequeno grupo de pescadores, mas foi tomando uma escala gigantesca, com um crescimento através do evangelismo e almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, com avivamentos extraordinários que marcam toda essa história, mostrando a proporção que tomou a Igreja de Jesus Cristo nessa terra. Então aqui, a respeito do grão de mostarda, o grão de mostarda, apesar do seu tamanho, ele produz uma planta muito maior do que qualquer outra hortaliça, né? Com cerca de 3 metros de altura pode chegar uma árvore de mostarda, ou até mesmo pode alcançar tamanhos mais elevados do que esse. Então, os galhos da planta ele tem tamanho que permitem que as aves pousem ali e façam seus ninhos, como a gente vai observar na mensagem que Jesus vai dizer, né? Versículo 32, mas tendo semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e ali ela vai criar ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, quando Jesus ele vai falar nesses termos, ele faz uma lembrança ao Antigo Testamento sobre o destino e a ascensão sobre o destino dos impérios e a ascensão do reino de Deus. A gente observa que essa ideia justamente de os galhos de árvore com os pássaros habitando sobre seus galhos e descansando na sua sombra, falava justamente da ascensão do reino de Deus que viria e a queda dos impérios. Então, o Babilônia é o império que surgiu, mas caiu. Os medo-persas surgiram e caíram. O Império Greco-Macedônico surgiu e caiu, o Império Romano surgiu e também caiu. Depois vieram os bárbaros, fundamentaram ali, se estabeleceram na Europa, surgiram, mas estão divididos em certa forma. E esse reino do qual nós estamos vivendo, que os bárbaros eles representam os europeus, né? Que é esse tempo em que nós estamos vivendo sobre um domínio ocidental. E a gente observa também que esse império, império de uma forma um pouco diferente, né? Como os dedos dos pés eles são divididos, a gente vai ver que esse império também ruirá até a chegada de um reino perfeito e um reino que não tem fim, que é o reino do Senhor. Esse reino do Senhor é um reino que não se findará, é um reino que será estabelecido e permanecerá para todo sempre. Então é algo que começou pequeno, mas que foi tomando uma proporção gigantesca. Tal qual um grão de mostarda é uma pequena semente, aliás, quando a gente coloca o grão de mostarda, cabe no dedinho, né, do nosso, e ainda fica pequeno quando nós colocamos no dedinho da nossa mão. Mas quando essa árvore cresce, quando ela começa a crescer e se desenvolver, ela se torna a maior das hortaliças, com mais de 3 metros, 3,5 metros, num tamanho sem precedentes. Esse é o crescimento que o reino de Deus ele pode gerar no coração do homem, em nossas vidas, e também gera e aconteceu de uma forma, numa escala mais global. Assim né? É maravilhoso quando nós observamos dentro dessa perspectiva a respeito do reino de Deus. Então está aí, meus irmãos, essa mensagem que nós observamos
tanto na primeira parte, na parábola da semente, que a gente vai observar essa semente que ela vai brotando e ela vai crescendo nos corações sem que nós possamos compreender, e também a proporção gigantesca que pode tomar o reino de Deus, tanto em nossas vidas como já tomou de uma forma global. Aliás, aqui a gente fala dessa forma, que é o exemplo dado por Jesus nessa parábola, mas como nós mencionamos aqui, o reino de Deus, mencionado pelo salmista, ele é eterno e ele percorre de geração em geração. Por isso que nós devemos almejar, aproveitar e agradecer a Deus por nós fazermos parte disso como igreja. Claro, fazendo essa diferenciação e entendendo que nós não somos uma parte exclusiva, não é a igreja, não é o reino de Deus em exclusividade, mas nós fizemos parte desse reino tão grande, tão maravilhoso e que não terá fim. Conclusão, o reino já está presente em nós. Como uma semente que cresce de forma misteriosa, esse reino continua crescendo dia após dia e você faz parte desse reino. Então que o reino de Deus ele possa estar crescendo em nosso coração, né? Porque nesse tempo em que nós estamos vivendo, mesmo que ele cresça, nós temos que permanecer crescendo para que ele não venha ali, como aconteceu com muitos, ruir e desaparecer do nosso coração, né? Como alguns que aceitaram o nome de Jesus, mas depois se desviaram dos seus caminhos, mas que nós possamos manter firme, que nós possamos ser regados, culto após culto, com a palavra de Deus, para que o reino de Deus que brotou em nossos corações venha permanecer crescendo até a chegada do dia da consumação, em que literalmente ali chegou a ceifa do Senhor e que nós possamos estar preparados para isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Muito feliz por essa aula. Espero que você tenha também ficado feliz e aprendido um pouco mais, né? Ou possa ter somado aí para a sua aula, para a sua exposição a respeito do Reino de Deus. Essa vossa aula de hoje, esse programa aqui é um oferecimento, né, da ADC Educacional, ADC TV. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima.